Liturgia do dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Memória de São Policarpo, Bispo e Mártir. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda. Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque dele é o reino dos céus. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos. E deixam tudo que possuem aos estranhos. E deixam tudo que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre,
vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, as palavras de Tiago dirigem-se aos ricos da comunidade, homens habituados a viajar e a fazer negócios que lhes trazem elevados lucros. Ávidos de dinheiro e de poder, julgam controlar o futuro. A sua presunção torna-os semelhantes ao fumo. Tão depressa sobem como descem e se desfazem, porque são pessoas inconsistentes. O apóstolo sublinha a importância de voltar os olhos e os pensamentos para o Senhor. Só assim poderemos tomar decisões sábias, mesmo no que se refere ao nosso dia a dia. Se Deus quiser, diz o nosso povo cristão quando se refere ao futuro. Parece que os cristãos aos quais se dirigia Tiago não usavam esse modo de falar, e programando o futuro como se tudo dependesse unicamente deles, apenas projetavam o que convinha aos seus interesses. Para eles, enriquecer era uma vaidade, um modo de se afirmarem sobre os outros, uma tentativa de obter direitos e privilégios. O seu pecado consistia em que, conhecendo o bem, faziam o mal. É rico não quem acumula muitos bens, mas quem é feliz e quem sabe estar atento aos outros e às suas necessidades. Mas também é preciso estar atentos aos sentimentos com que damos algo aos carentes, às motivações com que o fazemos. Quando a nossa generosidade é movida pela caridade de Cristo, sentimos-nos impelidos a novas iniciativas e ações que nunca antes pensamos poder fazer. E pode acontecer que também nos admiremos de ver outros capazes de gestos de amor ainda maiores que os nossos. Ao terminarmos a leitura do capítulo 9 de Marcos, podemos fazer um pequeno resumo de alguns temas. A fé dos discípulos é frágil, não é suficiente para expulsar demônios. Os próprios discípulos têm a mania das grandezas, orgulhando-se diante daqueles que não pertencem ao grupo dos discípulos. Parece-lhes que só eles têm a capacidade para realizar ações correspondentes aos ensinamentos de Jesus. Mas o Mestre mostra que a sua missão e os seus ensinamentos não podem ser encerrados atrás de portas ou muros. O Espírito Santo sopra onde quer. Fazer prodígios em nome de Jesus é atuar com liberdade, acolhendo o amor e em total dependência de Deus, que não exclui ninguém. Os discípulos não podem pretender um monopólio absoluto sobre Jesus. A igreja deve estar aberta àqueles que não lhe pertencem expressamente, mas demonstram simpatia e benevolência em relação a ela. As exortações finais apresentam exatamente alguns princípios para a boa convivência humanitária. O mesmo Espírito pode atuar por meio de pessoas que não pertencem à comunidade, ao nosso grupo. Jesus ensina-nos a sabedoria espiritual e a abertura do coração para reconhecermos a ação do Espírito, independente de onde venha. Hoje a Igreja faz memória a São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista e por ele colocado à frente da igreja de Esmirna como bispo.
Foi também amigo de Santo Inácio de Antioquia, que hospedou em sua casa quando ele se dirigia para Roma, onde viria a ser martirizado. E foi Inácio que o definiu como bom pastor, com fé inabalável e forte atleta por causa de Cristo. Esse juízo foi totalmente confirmado no ano de 155, quando o corajoso bispo de Esmirna enfrentou o martírio pelo fogo no estádio da cidade. A sua morte trouxe para a igreja, como seu nome indica, muito fruto. São Policarpo teve a felicidade de conhecer e de abraçar a religião cristã desde a juventude. Foi nela instruído pelos próprios apóstolos e particularmente por São João Evangelista, que o estabeleceu depois bispo de Esmirna. Governou a igreja de Esmirna durante 62 anos. O brilho das suas virtudes fazia com que fosse visto como o chefe e o primeiro dos bispos da Ásia. Os fiéis reverenciavam-no, esforçavam-se por lhe tirarem os seus sapatos no regresso das suas viagens apostólicas, considerando uma graça prestarem-lhe um pequeno serviço. Formou vários discípulos, como ele mesmo tinha sido formado pelos apóstolos. Santo Irineu, bispo de Leão, foi deste número. Tenho ainda presente no espírito, diz este santo, a gravidade do seu caminhar, a majestade do seu rosto, a pureza da sua vida e as santas exortações com que alimentava o seu povo. Parece-me que ainda o ouço dizer como tinha conversado com São João e com vários outros que tinham visto Jesus Cristo. As palavras que tinham escutado das suas bocas e as particularidades que tinha aprendido dos milagres e da doutrina deste divino Salvador. Tudo o que acerca disso dizia era absolutamente conforme às divinas Escrituras, como sendo transmitido por aqueles que tinham sido as testemunhas oculares do Verbo da Palavra de vida. Sendo fiel a Cristo até a morte, recebeu a glória do martírio. Policarpo recebeu provações semelhantes à de Cristo. Foi difamado, preso, maltratado durante 10 dias. O povo enganado pediu a sua morte, como tinha feito com Cristo. Os guardas queriam persuadi-lo a oferecer incenso aos ídolos e a César, para salvar a sua vida. Não posso, disse-lhe simplesmente, como Jesus foi conduzido ao suplício, bruscamente e sem considerações. Caiu e levantou-se pelo caminho. Condenaram-no ao fogo. São Policarpo fez de si mesmo uma oblação a Deus. A Eucaristia que celebrava no altar plasmou totalmente a sua vida e a sua morte. O seu martírio foi uma verdadeira celebração litúrgica. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Policarpo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo
nas fileiras dos vossos mártires. Concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.